Olá, turminha boa! Sejam bem-vindos a mais uma aula de história do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Ananias Carvalho e serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Aula de número 105, olha só o quanto a gente já percorreu nessa nossa viagem pelas ciências. E o título da aula é o seguinte: quem não se comunica se trumbica. Objeto de conhecimento, o fim da Guerra Fria e o processo de globalização, a globalização e as tecnologias digitais. Sem mais conversas, então, pessoal, vamos à nossa aula. Falaremos um pouco sobre globalização e os avanços da comunicação. Mas antes disso, professor, onde o senhor está, professor? Estou exatamente no Muro de Berlim para falar um pouquinho sobre o contexto histórico, ali do final da década de 80, início da década de 90, onde se iniciaram os avanços tecnológicos, ou melhor, onde se intensificaram os avanços tecnológicos até chegar ao tempo presente, o tempo da tecnologia digital. Gente, o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, significa basicamente o fim da Guerra Fria. Professor, o que foi a Guerra Fria? A gente sabe que foi um conflito ideológico, não houve um conflito armado entre as duas superpotências, pelo menos não diretamente, né, gente? Mas foi um conflito ideológico que permeou toda a segunda metade do século XX, entre Estados Unidos e União Soviética. De um lado, o bloco capitalista, de outro, o bloco socialista. E o fim da Guerra Fria foi basicamente simbolizada com a queda do Muro de Berlim, esse ambiente onde a gente está inserido nesse momento, e também o colapso da União Soviética. Reflexos do fim da Guerra Fria no mundo contemporâneo, pode-se dizer que foi as transformações geopolíticas que vieram a partir daí. A gente vai falar um pouquinho sobre globalização a partir do contexto do fim da Guerra Fria. É interessante você, estudante, que está me assistindo, conceituar e se situar nesse ambiente, tá, gente? Fim da Guerra Fria, conceito de globalização, uma sociedade interligada por meio da tecnologia. Beleza, gente? Agora eu vou soltar para vocês um vídeo que vai fazer uma pergunta bem simples que quero fazer para vocês também. O que vocês entendem por globalização? A globalização ela tem como uma das suas características essa união social, cultural, econômica e política entre os povos. Globalização é a interligação entre o comércio e ele vai se intensificar aí com o capitalismo. Podemos defini-la como a ausência de barreiras alfandegárias que existem no mundo. Globalização é esse momento de maior conexão entre diferentes pessoas e lugares do nosso planeta. Vocês aprenderam o conceito de globalização, né, gente? Que nada mais é do que o processo de interconexão ou integração social, cultural e também de capital financeira, geográfica em escala global, tá bom, gente? Esse é um conceito simplista do que seria globalização. A gente vive, inclusive, em uma sociedade global a partir do momento em que existe uma interconexão em escala mundial. Inclusive, a gente, nesse momento, está vivendo na prática o processo de globalização, não é mesmo? Por meio da tecnologia. A gente está aqui falando via um processo tecnológico que integra as pessoas de forma global. Professor, e quais foram os impactos dessa globalização, do processo da globalização? Justamente isso, tá, gente? O avanço tecnológico, basicamente e principalmente no processo de comunicação. A gente vive em uma sociedade da comunicação e também da informação. Tudo isso acontece graças ao processo de globalização, que interconecta as regiões em escala global. Olha só que legal, que conceito bacana, até porque é algo que a gente vive e vivencia nos dias atuais. Outro tópico que pontuei para vocês aqui são os desafios e oportunidades da globalização. Vamos pegar uma coisa interessante, tá, gente? Muito embora a globalização ajude a comunicar e interligar as pessoas, ele também acentua drasticamente as desigualdades a partir do momento em que ele coloca também o conceito de desigualdade digital.
Vocês imaginam, né, gente? Nem todo mundo tem a oportunidade de certa forma, obter essas novas tecnologias que surgem a partir da globalização e dos avanços tecnológicos, não é mesmo, gente? Vamos adiante, continuar com a nossa aula, falar um pouquinho mais sobre a revolução digital que está ocorrendo e a gente está vivenciando a cada dia. O tablet, por exemplo. Os computadores cada vez mais tecnológicos, a inteligência artificial que está surgindo aí com força e toda a tecnologia que vem surgindo e já surgiu e vem surgindo a cada dia fazem parte também dessa revolução digital. Transformações na comunicação e na informação, como eu falei para você anteriormente, a gente vive na sociedade da informação, onde temos acesso ao mundo na palma de nossas mãos, muitas vezes. E outro tópico para a gente pontuar são os novos desafios e oportunidades que surgem através das revoluções digitais, do avanço tecnológico, da sociedade da informação, que nos possibilita se comunicar melhor, mas que também, mais uma vez, evidencia a desigualdade social, que agora é uma desigualdade digital. Falaremos agora de algumas tecnologias que surgiram através da revolução digital e possibilitam o processo de globalização. Olha só que legal. E a primeira tecnologia que trago para vocês é a internet das coisas, que você provavelmente usa em seu dia a dia, tá bom, gente? Essa internet, essa tecnologia possibilita a conexão de dispositivos à internet, permitindo a troca de dados e a automação de tarefas. Isso possibilita o surgimento de casas inteligentes, cidades inteligentes e a aplicação da tecnologia em diversos setores, como a saúde, a educação, a agricultura e também a indústria, a internet das coisas, utilizada em nosso dia a dia. Outra tecnologia que surgiu no processo de revolução digital é a inteligência artificial. Midiática inteligência artificial está cada dia mais em evidência. A inteligência artificial se refere a sistemas e tecnologias capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam a inteligência humana. Isso inclui reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, aprendizado de máquinas e análise de dados em larga escala. A inteligência artificial tem impactado áreas como assistente virtual, carros autônomos, diagnósticos médicos e recomendações personalizadas. Essa tecnologia vai dar muito o que falar no futuro bem próximo, tá bom, gente? Outra tecnologia que trago para vocês é a realidade virtual e também a realidade aumentada, muito presente em nossos jogos digitais. A realidade virtual proporciona uma experiência imersiva em um ambiente virtual criado digitalmente, enquanto a realidade aumentada combina elementos virtuais ao mundo real. Essas tecnologias têm sido amplamente aplicadas, como falei para vocês, em jogos de computadores, treinamentos, simulações, turismo e design de produtos. Essas tecnologias, realidade virtual e realidade aumentada, estão cada dia mais inseridas no nosso mundo real, como a gente conhece. Outra tecnologia que trago para vocês, para a gente conhecer, é uma tecnologia que possibilita a segurança das nossas criptomoedas que vocês conhecem, tá bom, gente? Essa tecnologia é a blockchain, que possibilita ali a utilização de criptomoedas como bitcoins, mas também tem potencial para revolucionar a segurança de transações, contratos inteligentes, logísticas e cadeias de suprimentos, tá bom, gente? Tecnologia que possibilita também a segurança da informação, segurança de dados e transações bancárias como a gente conhece. Outra tecnologia que trago para vocês, mais uma, tá, gente? Para a gente conhecer as tecnologias que, de certa forma, estão presentes em nosso dia a dia. É a Big Data e análise de dados. Com o crescente volume de dados gerados diariamente, a capacidade de coletar, armazenar e analisar grandes conjuntos de dados tornou-se cada dia mais essencial. Essas tecnologias, a Big Data e a análise de dados, permitem identificar padrões, tendências,
e também dados valiosos para, de certa forma, tomar decisões em diversos setores, como marketing, finanças, saúde e também pesquisas científicas. É a chamada guardar dados de informação que muitas vezes a gente utiliza diariamente e que essa tecnologia guarda para ser aplicado ali no marketing. Aquela pesquisa que você faz na internet e que, sem menos esperar, você vê uma enxurrada de propaganda referente a esse produto, que nada mais é do que a utilização da Big Data ali em favor da propaganda e também do marketing. A gente conheceu inúmeras tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente utiliza e muitas vezes nem conhece, nem sabe que utiliza, não é mesmo? Vejam só quanta informação a gente obteve na nossa aula, então agora é hora de colocarmos em prática através do nosso Aplicando. Trouxe para vocês uma questão fácil que tenho certeza que vocês vão conseguir acertar de primeira. E a questão fala o seguinte: qual das seguintes inovações tecnológicas permite a conexão de dispositivos à internet e a troca de dados entre eles? Letra A, inteligência artificial. Letra B, internet das coisas. Letra C, realidade virtual. E letra D, blockchain. Qual dessas tecnologias permite a troca de dados entre dispositivos que você possivelmente utiliza em seu dia a dia? Essa questão tá fácil, tá, gente? Tenho certeza que vocês já conseguiram pegar, já conseguiram acertar. Vamos ver se vocês conseguiram compreender o conteúdo e acertar a questão. Vamos lá? A alternativa correta é a questão de letra B, a internet das coisas que você utiliza em seu dia a dia, ou melhor, que nós utilizamos em nosso dia a dia. Vamos então ao gabarito comentado para fixar ainda mais o conhecimento que a gente aprendeu. Vamos lá. E o gabarito comentado fala o seguinte: a internet das coisas possibilita a conexão de dispositivos cotidianos à internet, permitindo que eles troquem dados e realizem tarefas de forma automatizada. Exemplo de dispositivos inclui eletrodomésticos, veículos conectados e sistemas de monitoramento. Internet das coisas, uma tecnologia muito presente em nosso dia a dia, que permite, de certa forma, conectar os nossos dispositivos, as nossas coisas, por assim dizer, à rede mundial de computadores, à internet. A gente aprendeu muita coisa em nossa aula, então agora é hora de nossas considerações finais. Chegamos então às nossas considerações finais, que nada mais é do que um apanhado geral de tudo o que aprendemos em nossa aula. E o tema central dessa aula que a gente aprendeu é justamente a globalização e as tecnologias digitais, o processo de globalização que interliga as pessoas ali em um sistema global. A gente aprendeu na aula de hoje sobre o fim da Guerra Fria e sobre todo o processo tecnológico que surgiu a partir de então, final da década de 80, início da década de 90. A partir daí, a gente estudou também sobre o processo de globalização, essa interligação das pessoas em um processo global, de uma forma global. As revoluções tecnológicas auxiliaram muito esse processo de globalização. Foram fundamentais, por assim dizer, não é mesmo, gente? Aprendemos também sobre as tecnologias digitais surgidas através da revolução digital. Tecnologias essas que estão cada dia mais presentes em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, que a gente utiliza e muitas vezes nem se dá conta, muitas vezes nem conhece a fundo a tecnologia que a gente usa e que, de certa forma, mudou e auxiliou a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Não é mesmo, gente? Também aprendemos que novas tecnologias têm desempenhado um papel cada vez mais importante em nossa sociedade.
transformando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos uns com os outros. Os avanços tecnológicos, o processo de globalização mudou a forma como os homens se relacionam, trabalham e também estudam. Olha só, o professor está falando aqui através de uma tecnologia surgida a partir da revolução digital. Ok, gente? Finalizamos essa nossa aula sobre a globalização e as tecnologias digitais. Lembrando que se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, conhecer outras aulas, é só seguir o nosso canal no YouTube e também @Contraturno Digital. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.